Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Amanda, sou aluna de agronomia da UFPR e hoje trago para vocês este vídeo referente a tendências futuras para a medição da precipitação. Abordaremos no vídeo aspectos sobre a precipitação e sua importância, como ela é medida convencionalmente e o desenvolvimento de tecnologias atualmente e no futuro para sua medição. Conceitualmente, precipitação é toda forma de água, líquida ou sólida, que cai das nuvens alcançando a superfície. A chuva é um componente essencial do ciclo hidrológico e a sua disponibilidade durante um certo período de tempo é fator muito importante na agricultura e para o planejamento dos recursos hídricos. Alguns exemplos da importância da medição da precipitação são: para quantificar a necessidade de irrigação de culturas, drenagem, o gerenciamento de bacias, a geração de energia elétrica, entre outros. Além disso, a determinação da intensidade da precipitação é importante para o controle de cheias e da erosão do solo. Atualmente, os instrumentos utilizados convencionalmente são os de mensuração direta, que são os pluviômetros, e os registradores, chamados pluviógrafos, e existem diversos modelos. Aqui está um exemplo de pluviômetro Wiley de Paris e um pluviógrafo tipo boia. Esses instrumentos têm sido a fonte primária de dados de precipitação através dos tempos. Porém, com o desenvolvimento da agricultura e a necessidade de dados precisos e de forma rápida para áreas extensas, seu uso já não é mais tão eficiente e pode conter diversos problemas, como a má distribuição espacial da rede de postos pluviométricos, a existência de fatores naturais inerente à localidade do posto, a manutenção das estações automáticas, a influência do observador na mensuração e a manipulação dos dados obtidos. Assim, com o desenvolvimento da agricultura de precisão, se torna cada vez mais necessário que a precipitação seja medida de forma mais pontual, para adequar melhor o manejo da área, sendo necessário o monitoramento e o desenvolvimento de novas técnicas para se medir a precipitação. Nas últimas décadas, se iniciou o uso de satélites meteorológicos, e isso vem se desenvolvendo cada vez mais, sendo uma tendência para o futuro cada vez mais seguir no desenvolvimento do sensoriamento remoto para a precipitação. As técnicas mais adotadas para estimativa de precipitação por meio dos satélites meteorológicos são aquelas que utilizam as imagens do canal visível em infravermelho, especialmente de satélites geoestacionários. Entretanto, novos procedimentos para identificação de nuvens precipitáveis, incluindo-se a utilização de imagens do canal de vapor de água e outros critérios como gradiente de temperatura do topo das nuvens, estão sendo desenvolvidos, visando principalmente identificar células precipitáveis no período noturno, quando não se dispõe de imagens do canal visível. Os satélites meteorológicos podem apresentar dois tipos principais de órbita: a órbita geoestacionária, comentada anteriormente, e a órbita polar. Os satélites geoestacionários são assim denominados por serem colocados em uma órbita sobre o Equador e posicionados em uma altitude aproximada de 35.800 km, de tal forma que o satélite tem a mesma direção e velocidade angular de rotação da Terra. Por conta disso, visto da Terra, um satélite geoestacionário parece estar parado. Já os satélites de órbita polar situam-se em altitudes menores que os satélites geoestacionários, variando cerca de 800 a 1.200 km. Esses satélites possuem um movimento heliosíncrono, ou seja, o satélite passa numa determinada posição geográfica, sempre sob as mesmas condições solares, e promove uma órbita completa em torno de 102 minutos. O satélite passa pelo mesmo local uma vez a cada 12 horas, uma de dia e uma de noite. Cada órbita varre uma faixa de aproximadamente 1.000 km de largura, que fica sempre mais a oeste do que a órbita anterior. Isso permite construir uma série temporal de imagem dos mesmos locais. A diferença existente entre os satélites é que a medida obtida pelo satélite de órbita polar para uma região particular não são atualizadas continuamente, como no caso dos satélites geoestacionários. Porém, um problema dos satélites em geral é que eles não vão estar na mesma área a todo momento e não vão passar na área desejada a qualquer momento, pois tem um movimento definido.
causando uma dificuldade na medição por não poder ser realizada a qualquer momento. Também podem e já são utilizados radares meteorológicos. Seu princípio de funcionamento se baseia na intensidade da reflexão de um pulso de energia eletromagnético, emitido por uma antena, quando o pulso encontra gotas de água e cristais de gelo em uma suspensão na atmosfera. Os radares meteorológicos têm a vantagem, em relação às redes de postos pluviométricos, de captar a distribuição espacial da precipitação. Porém, o radar meteorológico possui uma fonte de erro relacionada à estimativa de precipitação. Essas fontes de erro estão relacionadas à calibração eletrônica do equipamento, à equação de transformação de refletividade efetiva em taxa de precipitação, ao efeito da curvatura da Terra, à zona de derretimento de cristais de gelo na nuvem e entre outros. Outra tendência para o futuro é a utilização de drones na meteorologia e para medir a precipitação. Atualmente, eles já começaram a ser utilizados para coletar dados usados para medir a velocidade e direção do vento, detectar propriedades das nuvens, monitorar a estrutura de furacões, rastrear sistemas de tempestade e entre outros. Os drones são capazes de voar pela atmosfera e coletar dados de áreas que antes eram difíceis ou impossíveis de alcançar, porém também possuem suas limitações. Eles não podem voar em determinadas condições climáticas, como ventos fortes, chuvas ou neve. À medida que a tecnologia dos drones continuar a melhorar e a tornar-se mais acessível, eles provavelmente se tornarão uma ferramenta padrão na meteorologia. Assim, muitas são as possibilidades para a medição da precipitação no futuro. Certamente, os equipamentos e técnicas utilizados terão que ser cada vez mais precisos e rápidos. Este foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Obrigada pela atenção.